Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, a paz do Senhor esteja com todos e todas vocês. Amém. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os seres humanos. Nesse dia de finados, essas palavras ecoam com força especial em nossos corações. Porque sejamos honestos, se a nossa fé termina diante de um túmulo, se a nossa esperança morre junto com aqueles e aquelas que amamos, se Cristo não ressuscitou e não pode ressuscitar os mortos, então somos realmente dignos de pena. Seríamos pessoas iludidas, agarradas a uma fantasia consoladora, mas vazia. Mas Paulo não para por aí. Ele continua seu argumento para declarar a mais profunda verdade do cristianismo. Cristo ressuscitou. E porque Ele vive, nós também viveremos. Nossa esperança não se limita a essa vida, mas atravessa a morte e alcança a eternidade. Hoje nos reunimos não como pessoas sem esperança, nem como aqueles que fingem que a morte não dói. Viemos como uma comunidade que conhece a dor da perda, que sente o peso da saudade, que carrega lágrimas reais por pessoas reais que se foram. Alguns de vocês perderam entes queridos recentemente, outros carregam essa dor há anos. E talvez em algum momento você já tenha se perguntado, vale a pena essa esperança? Deus realmente se importa? Por que Jesus não veio a tempo? Nossa fé não se limita a essa vida. Nossa esperança não termina na sepultura. E hoje vamos celebrar essa verdade que transforma luto em esperança e morte em vida eterna. Disponham seus corações para ouvir a palavra que consola, que desafia e que nos lembra por que não somos dignos de pena, mas dignos de esperança. Abençoado culto para nós. Amém. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Importa de onde venhamos, ou aonde tenhamos de ir, da extensão de tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Importa qual seja o caminho, o qual nos é dado ao nascer. Em tuas mãos nós partimos, Senhor, e a elas vamos voltar. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Estamos na presença do Trino Deus, o Pai, que criou toda a vida e que é Senhor sobre a vida e a morte. O Filho, Jesus Cristo, que venceu a morte na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, tornando-se as primícias dos que dormem. E o Espírito Santo, o Consolador, que habita em nós e nos fortalece com a esperança da ressurreição e da vida eterna. Neste santo nome, nós celebramos nossa fé e renovamos nossa esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
na presença de Deus, queremos reconhecer nossas fragilidades e confessar nossos pecados. Oremos. Deus eterno e misericordioso, reconhecemos diante de Ti que somos pecadores. Confessamos que muitas vezes duvidamos do Teu amor quando não respondes nossas orações no tempo que esperamos. Reconhecemos que questionamos Tua bondade quando permites que passemos pelo vale da sombra da morte. Confessamos também que nem sempre confiamos em Tuas promessas. Deixamos que o medo da morte roube nossa paz e que a dor da perda eclipse nossa esperança na ressurreição. Perdoa nossa falta de fé, Senhor. Perdoa nossa impaciência com Teus tempos. Perdoa-nos por todas as vezes em que nos afastamos de Ti em momentos de dor, quando deveríamos nos aproximar ainda mais. Tem misericórdia de nós, ó Deus, segundo Tua bondade e segundo a multidão de Tuas misericórdias. Apaga as nossas transgressões. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ouçam a boa notícia do Evangelho. O apóstolo Paulo nos escreve em Romanos, capítulo 8, os versículos 38 até o 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. Em Cristo Jesus estamos perdoados, amados e seguros em Sua graça. Deus não nos abandona em nossas dores, mas caminha conosco através delas, conduzindo-nos para a vida eterna. Recebam o perdão de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Senhor Jesus Cristo, Tu que és a ressurreição e a vida, que choraste diante do túmulo de Lázaro e conheces profundamente nossa dor diante da morte, nós te suplicamos, fortalece-nos nesse dia com Tua presença consoladora. Concede-nos compreender que Teus silêncios não são ausências e que Tuas demoras não significam abandono. Ajuda-nos a confiar que mesmo quando pareces chegar tarde demais,
estás preparando para nós uma glória maior do que podemos imaginar. Consola os que choram, fortalece os que vacilam na fé e renova em todos nós a esperança certa na ressurreição dos mortos e na vida do mundo que há de vir. Pedimos em teu santo nome, Jesus, nosso Salvador e Redentor, que contigo e o Espírito Santo reina de eternidade a eternidade. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Leitura do Evangelho de João, capítulo 11, os versículos de 1 a 5, 17 a 21. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também ama Lázaro. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Até aqui a palavra do Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborde em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Graça e paz a todos vocês da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Quantas vezes você já sentiu que Deus demorou demais para responder a sua oração? Como você enxerga as demoras de Deus em tua vida? O texto de João 11, ele nos apresenta um cenário que parece não fazer muito sentido. Maria e Marta enviaram um recado urgente a Jesus, dizendo assim: Senhor, aquele que amas está doente. Elas não ordenam, não fazem exigências, elas simplesmente apresentam o fato e confiam que o amor de Jesus será suficiente. E qual é a resposta de Jesus? O texto nos diz assim que Jesus amava a Marta e sua irmã e Lázaro. Quando, pois, ouviu que Lázaro estava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Veja bem, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. E o texto diz: Jesus amava e permaneceu onde estava. Isso é o que a gente chama de um paradoxo teológico que desafia a nossa fé.
Para nós, amor significa uma ação imediata. Mas Jesus escolhe permanecer onde Ele está. E por quê? Porque o amor de Jesus, ele não está limitado pelas nossas urgências. Ele enxerga além do que nós conseguimos ver. Enquanto as irmãs viam um irmão morrendo, Jesus via a oportunidade para uma glória maior, a ressurreição. Quando Jesus parece demorar, não é porque Ele não se importa, mas porque há um plano maior. Ele não queria apenas curar Lázaro, Ele queria ressuscitá-lo. Não queria apenas resolver o problema, queria revelar a glória do Pai. Quando Jesus chega a Betânia, Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. E na cultura judaica, sabemos que após 4 dias não havia mais esperança. A decomposição já havia começado. Era tarde demais. Marta, então, corre ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. É quase uma acusação envolta em fé. É o grito de quem acredita no poder de Jesus, mas não entende seus métodos. Marta está expressando o que todos nós sentimos em algum momento da nossa vida. Jesus, onde você estava quando eu mais precisei? Por que você não veio quando te chamei? Por que permitiu que as coisas chegassem até esse ponto? Marta representa a cada um de nós que já orou fervorosamente por um casamento que desmoronou, por um filho que desviou, por uma doença que não foi curada, por um emprego que não veio, por uma morte que não foi evitada. Mas mesmo em sua dor, Marta não abandona Jesus. E então diz algo extraordinário: mas também eu sei agora que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Que fé incrível! Em meio ao se você estivesse aqui, ainda há mas também sei que agora aqui. Marta nos ensina que é possível ser honesto sobre a nossa dor e ao mesmo tempo manter a nossa esperança. Fé não significa fingir que está tudo bem. Fé significa levar a sua dor, tal e qual, para os pés de Jesus e ainda assim crer que Ele pode agir. Aqui está o ponto central. Jesus demorou porque tinha um propósito maior. Ele poderia ter curado Lázaro à distância ou chegado antes da morte. Mas se tivesse feito isso, teríamos apenas mais uma história de cura. Em vez disso, nós temos uma ressurreição que prefigura a própria ressurreição de Cristo. Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. A demora tinha um propósito: preparar o cenário para um milagre maior. O túmulo de 4 dias demonstrava que nenhuma situação está além do poder de Deus. Quando Jesus demora, não é negligência, estratégia divina mesmo. Quando parece chegar tarde demais, é porque está preparando algo que vai além do que nós pedimos. O atraso não precisa ser o fim da história. Pode ser o intervalo entre o pedido e o milagre. Martinho Lutero, nosso reformador, costumava dizer que Deus muitas vezes esconde o seu sim sob um aparente não. Ele esconde a sua misericórdia sob a aparência da ira. Ele esconde sua presença sob a sensação de ausência. E é exatamente isso que nós vemos aqui. O amor de Jesus estava presente mesmo quando ele parecia ausente. Seu cuidado estava ativo mesmo quando ele parecia inativo. Sua glória estava sendo preparada mesmo quando tudo parecia perdido. Talvez você esteja vivendo nesse momento o seu próprio Lázaro no túmulo. Talvez já tenha orado tanto, você já tenha esperado tanto que nem sabe mais se há esperança. Talvez você também esteja dizendo: se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas hoje Jesus quer deixar claro para todos nós, para mim e para você, que Ele nunca esteve ausente. Que o atraso não significa abandono, e o que parece tarde demais
para você ainda está perfeitamente no tempo dele. Ele não quer apenas resolver o seu problema, ele quer glorificar a Deus através dele. O mesmo Jesus que chorou diante do túmulo, Jesus chorou, ele chora com você hoje. O mesmo Jesus que bradou, Lázaro, vem para fora, esse mesmo Jesus pode bradar vida sobre as suas situações mortas. E o mesmo Jesus que ressuscitou ao terceiro dia garante que nenhum túmulo pode reter aquilo que ele deseja trazer à vida. Portanto, segure firme em sua fé como Marta. Seja honesto com Deus sobre a tua dor, mas não abandone a tua esperança. As demoras de Jesus podem não ser um não final. Muitas vezes as demoras de Jesus são um estratégico: espere um pouco. E para encerrar, eu relembro a história muito conhecida certamente de ti. Certa noite um homem sonhou que caminhava pela praia ao lado do Senhor. Quando olhou para trás, notou que nos momentos difíceis havia apenas uma pegada na areia. Perguntou então ao Senhor por que o havia deixado sozinho, e o Senhor respondeu: meu filho, quando viste apenas uma pegada, foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. Irmãos e irmãs, quando você olha para trás e vê apenas uma pegada nos momentos difíceis, aquela pegada não era sua, era dele, porque ele carregava você nos braços. As demoras de Jesus não significam que você estava sozinho, significam que você estava sendo carregado por aquele que venceu a morte. Portanto, que o Senhor fortaleça a sua fé enquanto você aguarda o seu milagre. Pense nisso, reflita em Deus. Amém. Professemos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Ontem ele foi, hoje ele é, haja o que houver, sempre ele será. Ontem ele foi, hoje ele é, haja o que houver, sempre ele será. A água que mata minha sede, o pão que sacia minha fome, a paz que domina e consome tanta guerra aqui dentro de mim. Ontem ele foi, hoje ele é, haja o que houver, sempre ele será. Ontem ele foi, hoje ele é, haja o que houver, sempre ele será. A brisa que sopra no campo, a fonte que nasce na serra, sempre será sal da terra, a estrela de cada manhã. Ontem ele foi, hoje ele é, haja o que houver, sempre ele será.
acordo com o Plano Nacional de Ofertas da IECLB, as ofertas de gratidão deste domingo são destinadas pela comunidade local. Você pode ofertar através do aplicativo da IECLB ou em sua comunidade. Ao ofertar, lembramos que tudo provém de Deus, assim como lemos em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Que Deus abençoe as dádivas e as pessoas doadoras. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo Jesus nos deste a vitória sobre a morte e a certeza da ressurreição, nós te agradecemos e te louvamos. Agradecemos, Senhor, por todos aqueles que nos precederam na fé e que agora descansam em Ti. Especialmente nesse dia, lembramos com gratidão de nossos entes queridos que partiram. Obrigado pela vida deles, pelo testemunho que nos deixaram e pela esperança de que os encontraremos também na vida eterna. Nós oramos por todos os que hoje estão de luto. Consola os corações aflitos, seca as lágrimas dos que choram, Senhor, e fortalece os que sentem o peso da saudade. Que eles experimentem Tua presença real e consoladora, e que não percam a esperança na ressurreição. Oramos por todos os que estão enfermos em nosso meio, especialmente aqueles que lutam contra doenças graves. Concede-lhes cura segundo a Tua vontade, e a todos concede paz, esperança e a certeza de que nada nos pode separar do Teu amor. Nós oramos por nossa comunidade de fé aqui reunida. Fortalece nossa esperança na ressurreição. Ativa nossa fé nas promessas do Evangelho e ajuda-nos a viver como pessoas que conhecem a vitória de Cristo sobre a morte. Oramos pelo mundo todo que sofre com guerras, violência, fome e injustiça. Que Teu reino de paz e justiça venha e que a esperança da ressurreição nos motive a trabalhar por um mundo melhor para todos. Todas essas coisas e tudo mais que necessitamos, Te confiamos, ó Pai, reunindo nossas súplicas na oração que Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba também a bênção do Trino Deus. Que o Deus de toda consolação, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e nos dá a vitória pela fé nele, te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a sua graça. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a sua paz agora e para sempre. Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, na certeza e na esperança da ressurreição em Cristo. Amém. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger para sempre e sempre e sempre. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu
nos venha proteger para sempre e sempre e sempre. Amém. E a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva